Olá, queridas! O tema do estudo de hoje da revista Visão Missionária é Depois que a pandemia acabar. O autor do estudo é o pastor Gilson Medeiros. E o texto que se encontra em Marcos 13, 28 diz: Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. É um texto muito interessante e que a gente pode extrair muitas coisas maravilhosas. Mas vamos também citar agora Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 16, que fala sobre as bem-aventuranças. Nós vamos nos ater neste momento aos 4 últimos versículos, que é do 13 ao 16, que diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perde o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. O autor continua na sua palavra dizendo assim: Quão relacionados com o mundo os discípulos de Cristo estão? Somos sal da terra que combate a deterioração deste mundo pelo poder do Espírito Santo que habita em nós e por meio de nós. Como luz do mundo, promovemos a bondade, a paz e a verdade do Evangelho. Quanta responsabilidade e oportunidade neste tempo! Com essa introdução, o autor começa a discorrer o estudo, trazendo-nos duas perguntas. Como avaliar, mensurar ou descrever o que nos trará o futuro num mundo pós-pandemia da Covid-19? E a segunda pergunta, ele diz assim: o que nós, servos do Senhor, famílias, igrejas, podemos ou devemos esperar para os tempos que virão, quando as medidas de restrição social impostas pelas autoridades, como mecanismo de contenção à propagação do novo coronavírus, forem extintas? Se olhássemos para o que o povo fala, a palavra seria: o futuro a Deus pertence. Mas a Bíblia nos ensina em Provérbios 27:1 que não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. NVI. Então entendemos na leitura do estudo e do texto que tudo nos leva à recomendação de termos prudência e humildade, mesmo com todo o conhecimento, para não nos frustrarmos. E o texto de Marcos 13, 28, que fala sobre a parábola da figueira, conforme nós lemos, nos ajuda num exercício de análise daquilo que o mundo chamará de tendências para o novo pós-pandemia, mas que para o cristão é uma realidade a ser vivida com Cristo Jesus. E cabe a nós os cristãos, transmitirmos através da condução da nossa vida a palavra de Deus, a transformação do mundo como sal e luz da terra. E o primeiro subtítulo do estudo diz mais que temos que ter mais generosidade e menos egoísmo. Nesse caso aqui, irmãos, não podemos tratar isso como sendo algo novo para o cristão,
mas como uma oportunidade de nos apresentarmos ao mundo com a palavra de Deus, com as escrituras sagradas, através do amor de Cristo, que já vivemos. Outro subtítulo diz assim: mais atenção ao que é essencial e menos valor para o supérfluo. Aqui nós aprendemos que os nossos valores, eles precisam ser melhorados. As coisas não podem ter mais valor que as pessoas. Devemos investir em vidas para Cristo. Quando falamos deve ser melhorado, é para entendermos que o valor do ser humano perante Cristo é esta importância. Às vezes temos valorizado coisas que se tornam supérfluas, coisas que não têm essência para o momento e não é necessário. Então, devemos estar repensando tudo isso. Outro subtítulo diz assim: mais valor para as amizades reais e menos importância para as amizades virtuais. Aqui nós podemos aplicar um texto bíblico de Provérbios 17:17, que diz: o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Um outro subtítulo diz: mais igreja e menos templo. Estarmos juntos no templo, queridas irmãs, é necessário. Mas é necessário, principalmente, ser igreja. Mas igreja primeiramente em casa. Como tem sido a nossa vida devocional e o nosso testemunho dentro do nosso lar? Como temos agido socialmente, nos expondo ao mundo e até pelas redes sociais, virtualmente, como temos feito? Temos dificuldade de ir para a igreja, mas postamos nossas fotos em clubes, em praias, em lanchonetes, em shoppings, como se nada tivesse acontecendo. Todo mundo pode participar e estar passeando, gozando da alegria do seu dia a dia. Mas repense em relação a isso, o quanto temos testemunhado de Cristo nesses momentos, o quanto temos verdadeiramente sido igreja. Outro subtítulo diz: mais humildade e menos prepotência. E aí é algo que talvez seja um momento questionável para algumas pessoas. Isso quase que não é aceito. Não podemos nos esquecer jamais, queridas, que o Senhor da igreja é o Senhor Jesus Cristo. É Ele, através do Espírito Santo, que nos leva a este entendimento pelo sacrifício de amor na cruz. Então, se em algum momento nós fomos orgulhosos porque a nós foi nos confiado alguma autoridade, saibamos que esta veio do alto e que assim como somos impotentes, e incapazes diante da pandemia, somente o Senhor é poderoso para nos guardar e mudar qualquer perspectiva de vida no mundo e transformar o nosso coração. Nós ficamos com 2 Crônicas e sugerimos a leitura de 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14, que diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então precisamos refletir. Vamos ficar com as últimas perguntas que o autor nos deixou aqui para meditarmos nesse estudo. O que você precisa trabalhar em si mesma para desenvolver o mais e o menos abordado neste artigo? Compartilhe o momento em que você experimentou o agir de Deus sobre sua vida e família no tempo de pandemia da Covid-19. E por fim, como você pode auxiliar outras mulheres
para que assim como você possam descansar no cuidado de Deus, sabendo que Ele tem o controle do passado, do presente e do futuro. Que o Senhor nos abençoe e nos use como instrumento dele e para Ele. Amém?